Nós estamos agora na semana da festa de Purim. Então é sempre bom lembrar quais são as mitzvot, o que a gente vai fazer no decorrer de Purim. Temos 4 mitzvot principais. Temos que escutar a Megillah de noite e de dia. Teremos as leituras na sinagoga. Temos a mitzvah de Mishloach Manot, de mandar presentes de comidas para os conhecidos. Temos a mitzvah de Matanot Levionim, dar presentes para os pobres. E a mitzvah de Mishteh, de fazer um banquete comemorando a data especial de Purim. Isso, as 4 mitzvot são tanto para homens, as 4 mitzvot são tanto para homens como para mulheres. Essas são as 4 mitzvot de Purim, mas tem mais uma coisa muito especial que acontece no Purim, não é oficialmente uma mitzvah, mas é algo que todos costumam fazer, participar, e é importante, é um costume muito importante de se fantasiar. Usar uma fantasia no Purim, por quê? Existem algumas explicações para a fantasia. Uma delas é porque é o dia do contrário. Assim como a história mostrava que o povo judeu ia encontrar seu fim. Eu vou pedir um pouquinho de silêncio só para conseguirmos explanar aqui. Então, assim como o povo judeu achava que o fim já estava garantido, estava decretado, e depois tudo mudou, quer dizer, uma realidade se transformou, nós também transformamos nossa realidade usando uma fantasia. E um segundo motivo muito importante é porque Deus estava fantasiado também. Se nós lermos na Megillah, na história que aconteceu no Purim, a gente não vai encontrar nenhuma vez o nome de Deus. Óbvio que ele estava lá, ele operou tudo, mas de uma forma tão natural que Deus estava como se fosse oculto nos acontecimentos da rotina. Então Deus se fantasiou dentro da Megillah, por isso nós também nos fantasiamos. Baseado nisso, eu acho que a principal mitzvah de Purim é tirar a fantasia. O que quer dizer tirar a fantasia? Acabou o carnaval, né? O que quer dizer tirar a fantasia? O que representa realmente a fantasia? Você pode perceber muitas vezes que as pessoas se fantasiam do que elas realmente querem ser. Então eu vejo meus alunos na escola hoje falando, um quer se fantasiar de astronauta, realmente ele vive com a cabeça na lua. Outro quer se fantasiar de vendedor de nash, de guloseimas. É o menino que vem com a sacola, mochila todo dia, cheia de nash. As pessoas buscam se fantasiar em algo que na verdade reflete o que elas estão por dentro, o que elas sentem por dentro. Então a mitzvah de Purim também é tirar a fantasia. Nossos sábios dizem que a pessoa ela está constantemente fantasiada. E no Purim ela vem revelar o que está por trás da máscara. Nós sabemos que no Purim, o Fred vai gostar. Purim tem o conceito de beber. Temos que beber muito vodka, vinho. Por quê? No Purim nós bebemos para revelar. Está escrito na Kabbalah, Nichnas yain yatzah sod. Quando entra vinho, sai o segredo. Isso não é apenas uma frase bonitinha, existe gemátria por trás disso, numerologia. Vinho, yain, soma 70, e só segredo também soma 70. Então a gente vê que quando uma pessoa bebe demais, você começa a conhecer ela. Uma pessoa você conhece bequissó, becassó, o becossó. Bequissó no bolso. Quando você encosta no bolso de alguém, você conhece ela como ela realmente é. Quando você vê alguém becassó, quando alguém está com raiva, você também conhece ela, da forma que ela se expressa. E becossó no copo. Quando a pessoa bebe um pouquinho a mais, você sabe como ela é de verdade lá dentro. Por isso eu sempre falo que todo mundo tem que beber pelo menos uma vez na vida. Não precisa mais. Mas uma vez para se conhecer, para saber como ela é realmente. Eu lembro quando eu era solteiro,
Beit Chabad do Itaim. Aí teve um Farbrengen bonito de Purim, e eu resolvi seguir essa máxima de que a pessoa se conhece quando bebe. Minha irmã, Tzipi, menor, ela falou que não parei de falar que amo ela. Fiquei tranquilo, tá bom? Falei que amo, que todo mundo é diamante. A pessoa, quando ela bebe, ela acaba revelando, porque Nichnas Yain, entra o vinho e Atzassod, sai o segredo. Então o motivo da gente beber em Purim não é para ficar só bebum. Tem gente que sim, mas é principalmente para arrancar a fantasia. E é isso que a gente tem que fazer hoje. Só que hoje eu quero tirar 4 fantasias com vocês. Vamos desmascarar 4 entidades do Purim. A primeira fantasia é a própria Megillah, a própria história da rainha Esther. Quem conhece a história? Tínhamos um rei, Ahasverosh. Ele era o rei da Pérsia, dominava 127 países, e ele era um rachá, um perverso. Ele fez um grande banquete. Nesse banquete ele convidou a rainha Vashti para se apresentar perante todos os homens de uma forma ousada. Ela recusou, morreu. Ele pegou a rainha Esther, encontrou Esther, casou com ela. Tivemos o plano do Haman, o arqui-inimigo do povo judeu, que falhou por conta da rainha Esther. Todo mundo meio que conhece a história, não vou contar ela inteira, mas as pessoas leem a história todos os anos. E tá bom, não, até acho que a Record já fez novela da rainha Esther. Qual é a grande novidade? Por que eu tenho que escutar todos os anos? Se conta que uma vez o segundo Rebbe de Chabad escutou a leitura da Megillah no Purim, e o costume era que se pagava o balcorê, quem lia. Então se tinha uma caixinha e as pessoas colocavam dinheiro lá. Quem sabe a gente faz isso esse ano também. As pessoas colocavam dinheiro. E aí o Rebbe, o segundo Rebbe, foi lá e colocou muito dinheiro na caixinha, mais do que todo mundo junto. Aí o ledor, ele achou estranho, falou: Rebbe, obrigado, mas por que tanto a mais? O Rebbe falou: porque você leu a Megillah de uma forma que eu nunca escutei na vida. Os Hassidim explicaram o que quer dizer que ele nunca escutou na vida. O Rebbe sempre havia escutado a Megillah lida pelo próprio pai, o primeiro Rebbe. Então ele escutava aquela Megillah cheia de segredos místicos e maravilhas por trás da Megillah. A primeira vez que ele escutou de uma forma tão simples foi naquele ano com aquele ledor. Então foi uma novidade para ele. A verdade é que a gente está acostumado com a Megillah, mas não podemos ler a Megillah ou escutar com algo do passado. A Halachá diz que alguém que lê a Megillah com uma história que aconteceu muitos anos atrás, ele não cumpriu com a obrigação. Por quê? Porque a gente vê que a história se repete. Então é atual. E mais ainda hoje em dia, com tanto antissemitismo, a gente vê que a história da Megillah é atual. Quando a gente escuta a Megillah, ou de forma geral, o próprio dia do Purim tem que ser desmascarado. As pessoas conhecem o Purim como: vou na sinagoga, finalmente posso fazer barulho no meio da leitura de alguma coisa, porque quando tem barulho no meio da leitura da Torá, o rabino se estressa. Então aqui a gente faz barulho, a gente sorri, nos fantasiamos, mas tem muito mais por trás disso. O dia do Purim, ele guarda Yeshua, ele guarda salvações. A pessoa que ela leva a sério, com muita alegria, mas leva a sério o dia de Purim, ela tem salvações em saúde, na parte financeira. A saúde tem uma lógica muito importante. Por que as pessoas podem se curar no Purim? Porque o Purim é o término da entrega da Torá. A entrega da Torá que tivemos no Monte Sinai, aconteceu quase 1000 anos antes do Purim, começou lá no Monte Sinai. Mas finalmente o download foi completado na história de Purim. Porque em todo esse período, em todo esse milênio, o povo judeu não tinha passado nenhum teste de fé. Chegou a história de Purim, Haman fala: quem for judeu vai morrer. Qualquer judeu podia falar que não é judeu e pronto, e seria salvo. Então, quando vimos todo o povo se recusando a abandonar a identidade, aí Deus considerou como a entrega da Torá terminada. Lemos no Midrash que quando Deus entregou a Torá, todo o povo foi curado. Todo mundo.
Está escrito que todos viram, então quem era cego passou a enxergar. Todos estavam em pé, quem era manco passou a andar. Uma vez que a entrega da Torá começou com saúde, terminou também com saúde com a história de Purim. Então o dia de Purim é um dia para salvações na saúde. Também contra o antissemitismo. Uma história já do terceiro Rebbe de Chabad, do Tzemach Tzedek. Uma vez ele estava rezando antes do Purim, no Talit Esther, no jejum, e ele travou em uma palavra da reza. Temos na Amidah, quando falamos de Deus, falamos Melech Memito Mechayeh, que Deus é o rei que mata e revive. Né? Deus dá vida, Deus tira. E aí, ele travou nessa Melech Memito, ele ficou repetindo, o rei que mata, você pode entender, rei que morre. Vieram avisar ele que naquele momento Nicolau I, o Tsar, que era um grande antissemita, morreu. Então se entende que ele trabalhou com isso. Agora, o terceiro Rebbe fazem muitos anos. Falar do nosso Rebbe. Em 1953, o Rebbe estava no Farbrengen de Purim e ele contou uma história no Farbrengen. Contou que uma vez o Hassido do quarto Rebbe, Rebbe Rashab, ele recebeu a orientação do Rebbe de votar. Tinha uma espécie de democracia falsa e ele recebeu a orientação de votar. Quando ele foi votar, ele não entendia russo direito e escutou as pessoas gritando urra, urra. O que ele entendeu? Urra, em hebraico, hurá, ele é mau. Ele é mau. Então ele começou a falar também, hurá, hurá, quem foi eleito. E o Rebbe contou isso naquele Farbrengen, e aí ele levantou as mãos e começou a imitar aquele Hassid, e falou, hurá, 3 vezes. E todos os Hassidim repetiram. Uma semana depois, saiu a notícia que o Stalin tinha morrido exatamente uma semana antes. Quer dizer, ocultaram a morte dele, mas foi notificado que o Stalin morreu uma semana antes, quando o Rebbe estava falando, hurá, ele é ruim. A gente vê que o Purim é o dia ideal, não só para acabar com o Haman, mas com os antissemitas de todas as gerações. Outra coisa que é muito importante a gente saber do Purim, fundamental. Diz o Rav Mistalin, o Admur Mistalin, que da forma como a pessoa se comporta no Purim, assim vai ser o Pesach dele. E da forma que a pessoa se comporta em Pesach, assim vai ser o Yom Kippur dele. Tanto que muita gente que usa o kitter, que é a vestimenta branca, no Seder de Pesach, não lava até o Yom Kippur. O Yom Kippur ele está sujo ainda com migalhas, amatzá, um pouquinho do vinho que caiu, porque isso traz méritos. Então vejam bem, a forma do Purim é a forma do Pesach, a forma do Pesach é a forma do Yom Kippur. Então claro que se a gente quer garantir um bom ano, do ano que vem, tem que se alegrar no Purim. Tem que aproveitar a energia do Purim para transformar todo o ano seguinte. Então a primeira coisa, a primeira fantasia que a gente vai tirar é do Purim, da Megilat Esther. Aquilo que a gente sempre achou que é uma coisa simples, é um feriado. É até triste às vezes, escutamos judeus falando que o Purim é o carnaval judaico. Espera aí. Primeiro que eles pegaram nossa ideia, provavelmente. Mas enquanto que o carnaval, pelo menos hoje em dia, é promiscuidade, toda bagunça que tem na rua, o nosso Purim é um dia extremamente elevado, com alegria, com lechaim, claro, mas é um dia muito especial. Então tem que arrancar essa fantasia que o Purim se veste de algo muito simples. A própria Megillah, que falamos que parece uma história natural e tem segredos por trás, Megilat Esther é o nome. Megilat Esther é um paradoxo. Porque Megillah, quer dizer a história, o rolo, é algo revelado, é algo que você lê. E Esther quer dizer o quê? Oculto. Esther é o nome da rainha, que quer dizer ocultação. Então é verdade que a Megillah parece oculta, parece uma historinha que qualquer um pode reproduzir, achar que é uma coisa bobinha, e no entanto tem salvação em todos os âmbitos da vida por trás da Megillah. Essa é a primeira fantasia que retiramos. A segunda fantasia é do Ahasverosh, um rei tolo,
Ahasverosh quer dizer, Ahasverosh, dor de cabeça. Ele dava dor de cabeça para o povo. Para todo mundo, não só para os judeus. Tanto que as pessoas que não moravam na capital ignoravam os decretos dele. Num dado momento ele decretou que as esposas devem ser submissas ao marido. Alguém já viu isso? Ele falou que a esposa é obrigada a falar a língua do marido. O povo falou, pelo amor, ele não tem mais o que decretar. Daqui a pouco ele vai decretar ICMS. Ele só colocava dor de cabeça no povo. Era um rei tolo. E, no entanto, a gente encontra ele por aí. Uma vez, uma história verídica, um leão que resolveu passear um pouquinho, sair da savana, passear. Só que o problema do leão é o seguinte: se ele vai embora, a chita, o leopardo vão tomar o lugar dele. Como que ele vai garantir o reinado? Por um lado, ele não quer colocar o leopardo como encarregado, porque ele vai voltar, o leopardo não vai entregar. Então ele chamou o poodle. Ele pegou um poodle, ensinou o poodle a rugir que nem um leão, se mexer que nem um leão, pôs uma juba falsa, falou, olha, quando alguém chegar perto do teu palácio, você vai rugir, vai assustar. Tá bom. E assim foi. Realmente os animais temeram o grandioso poodle. Chegou um dia que o leão voltou para casa, cansou da viagem, e aí quando o leão estava se aproximando do palácio, o poodle começou a rugir e tentar assustar ele. O leão olhou nos olhos do poodle e falou, comigo não, eu que te coloquei aí, como você quer me enganar? Me lembra uma história, uma vez um Sheitale, veio um médico, um rapaz, estudou medicina, e ele chegou no Shtetl, quis estabelecer lá, colocar a clínica dele, mas ninguém vinha para ele, ninguém veio se consultar. Ele ficou muito amargurado, não tinha parnassá, não tinha sustento. Ele foi se aconselhar com o rabino. O rabino falou para ele assim, primeira coisa que você tem que fazer é contratar algumas pessoas para sentarem na tua sala de espera. Vão ficar lá, lendo revista. E outra coisa, você vai ter uma secretária, e qualquer um que ligar para marcar a consulta, a secretária tem que falar, opa, a agenda está cheia, só para daqui a 2 meses. E funcionou. Ele fez isso, as pessoas vinham se consultar, viam o consultório cheio, e não tinha lugar na agenda, deve ser que ele é bom mesmo. E aí começou a ter sucesso, as pessoas falaram que ele era bom e etc. Um dia o rabino precisou de uma consulta. Ele chegou para um médico, já, cara, rapaz, bem sucedido. Olha, eu preciso de uma consulta. O médico respondeu, rabino, eu só tenho lugar para daqui a 2 meses. O rabino falou, não, comigo isso não vai colar. Eu que te fiz assim, não? O Ahasverosh, com ele aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós vemos que a rainha Esther, ela, quando foi se apresentar para Ahasverosh, para pedir para ele vir para um banquete, e desse banquete levou a outro, que finalmente levou a revelação de quem era o Haman. A rainha Esther estava se aproximando do rei, quando de repente ela quase desmaiou. Por quê? Porque ela sentiu a Shekhinah, Deus se afastando dela. Aí o Midrash fala que ela recitou um salmo, Salmo 22, Ayelet HaShachar. É um salmo que fala o seguinte, no 2º versículo, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Longe de salvar-me das palavras do meu uvo. Ela chorou para Deus. Ela falou, Deus, o que está acontecendo? Você vai me abandonar no momento mais crítico, depois de 3 dias de jejum? 3 dias que ela passou se preparando para isso. E aí, continua recitando o salmo, e ela chega no versículo 21. E no versículo 21 ela diz o seguinte, livra minha alma da espada, minha única alma da garra do cão. E ela segue, no 22, salva-me da boca do leão. Peraí, de quem que ela estava pedindo ajuda? De um cão ou do leão? Quem era Ahasverosh? Sim, ele era um rei poderoso, mas por dentro ela sabia que ele era um cachorrinho, um poodle. Claro, ela chamou ele de leão, porque tem que ter diplomacia. Você vai falar com o rei, você não pode
vacilar e não tratar ele com respeito. Mas por dentro, ela tirou a máscara dele. Ele aparentava poderoso e não passava de um poodle, de um pequeno cachorrinho. Qual é a mensagem para cada um de nós? A gente também tem que tirar a fantasia de governantes, reis e inimigos antissemitas. Eles parecem leões. E às vezes a gente tem que tratar eles como leões. Mas por dentro, male eles conseguem latir. A verdade é que durante a nossa vida nós nos entregamos para eles. Nós damos a mais importância do que devia. Qual foi o erro do povo judeu? Por que aconteceu toda a história de Purim? Por que o Haman quase conseguiu exterminar o povo judeu? Porque o povo judeu tratou o cachorro como leão. Quando eles foram no banquete do Ahasverosh e saíram orgulhosos, falaram, olha só como o rei nos convidou. Deus falou, peraí, ele é o teu rei? Então ele que cuide de vocês. É como um pastor cuidando de uma ovelha. Se a ovelha fala para o pastor, olha, eu acho que aquele lobo vai cuidar melhor de mim, o pastor fala, tá bom, vai. Eu acho melhor não. Mas eu te dou esse livre-arbítrio. O povo judeu na época de Purim achou que o Ahasverosh era o grande leão. Eles deram a importância, saíram orgulhosos do banquete. Deus falou, comigo isso não funciona. Se ele é o rei, ele vai ser o rei de vocês. E ele vai ter um domínio sobre vocês. Então quando a gente vê nas notícias, o inimigo está gritando, o Irã vai acabar com a gente tem que saber que não é nada mais do que um pupi, um poodle que aprendeu a rugir. Saber o que está por trás disso. Quê? Então, a segunda fantasia foi tirada. Agora o Ahasverosh não passa de um tolo. Terceira fantasia é da própria Rainha Esther. Rainha Esther, que tantas meninas se fantasiam de rainha nesse dia, tem um monte de Esther para escolher. Ahasverosh só teve uma. A gente vê um monte de meninas, todas, cada uma de um jeito, todas são Rainha Esther. Mas quem era Esther? Nós vemos na Agadá que Esther, antes de se apresentar para o rei, ela tinha outro nome, quem sabe? Adassa. Muito bem, Adassa. O nome de Esther era Adassa. Adassa vem daquela folha de Sukkot, Adass. Adassa é uma folha muito cheirosa, excelente. Por que ela se chamava? Por que ela se chamava Adassa? Porque as ações dela eram tão perfeitas e cheirosas como o Adass. Ela fazia muitas mitzvot, assim como os tzadikim, os justos, também são considerados Adassim. Mas ela teve que se esconder. Ela teve que assumir uma outra identidade para poder eventualmente salvar o povo. Tinha uma vez, agora fora da savana, no zoológico. Zoológico, o leão morreu. Só que qual o problema? Quando o leão é a atração principal, você não pode ficar sem. Então o dono do zoológico ficou muito preocupado e começou a procurar outro leão. Como ele não achou, ele achou um judeu que não tinha sustento, não tinha nada na vida. Ele falou, vem cá, eu vou te dar um business. Você vai vestir a pele do leão que morreu, vai rugir e pronto, eu vou te pagar tanto por dia. E assim foi, o judeu aprendeu a rugir também. Passou um dia, 2 dias, e tiveram um problema. A jaula do leopardo quebrou e o leopardo escapou. E onde ele foi parar? Na jaula do leão. Nosso leão, nosso Rebid, começou a tremer de medo. Falou, esse leopardo vai sentir que eu não sou um leão. Já era, o que o judeu fala antes de morrer? Shema Israel. E o leopardo respondeu, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Era outro contratado, Rebid, tudo bem? Nisso, da jaula da raposa, falam, não fiquem quietos, a gente vai perder a parnassá, vamos perder o emprego. As pessoas se vestem de Esther. As pessoas se ocultam. Se vestem uns de leão, acham que tem mais poder do que realmente tem. Outros de raposa acham que são mais inteligentes do que realmente são. Mas por quê?
Por que uma pessoa se esconde? Muitas vezes, temos psicólogos aqui que podem explicar melhor que eu, mas muitas vezes é para a pessoa não se machucar. Quando a pessoa realmente revela tudo o que ela é, ela dá espaço para os outros poderem afetar ela. Ela perde a própria privacidade. Então ela assume algo que talvez ela não é de verdade, não por mal, mas porque assim é o caminho da vida. Ninguém revela tudo o que ele é e a gente acaba se enganando. A gente assume uma identidade que não é verdade. Então a pessoa não teve sucesso em um empreendimento. O que ele fala? Eu sou um fracassado. Peraí, é verdade? Mais ou menos? Ele tenta outra coisa. Quando a pessoa fala, eu sou um shlemazo, eu sou um azarado, a única coisa que ele consegue é ser um azarado de verdade. Quando a pessoa fala, eu não consigo tal coisa, ele não consegue mesmo, não tem como. Porque a pessoa que tem maior poder sobre ela mesma é ela mesma. Então a pessoa decreta, eu não consigo, tanto em coisas físicas, mundanas, como espirituais. Eu guardar o Shabat, impossível, não vai conseguir. Não tem como, porque o Shabat se torna um peso, Tefilin e todas as mitzvot. E aí a pessoa começa a querer se cuidar, se tratar por outros ângulos. Então eu sou um fracassado, então eu vou agora ficar shlemazo, vou ficar chorando no canto. Ele não vai tratar o problema dele. Uma vez o Velvo e o Bero, eles estavam andando numa carruagem, a carruagem virou, e o Velvo e o Bero machucaram o ombro, foram parar no médico. Eles entraram juntos. Aí o médico viu que o Velvo deslocou o ombro. Ele começou a mexer, falou, eu vou te curar, vai doer um pouquinho. Começou a mexer e o Velvo não parava de gritar. Ai, ui, ai, ui, ai. Colocou de volta. Chegou a vez do Bero. E o Bero falou, tá bom, doutor, esse ombro. Aí o médico começou a mexer e o Bero não soltou um pio. Mexia assim. Ah, tá no lugar. Quando eles saíram, o Velvo perguntou para o Bero, como? Eu vi estrelas e você não soltou um pio, você é tão forte assim? O Bero falou, não, você acha que eu falei o ombro certo, o ombro que estava doendo mesmo? Claro que não, eu quero sentir a tua dor. Então a gente acaba buscando artimanhas para se proteger e na verdade a gente acaba se machucando mais ainda. Nós temos que tirar a máscara da Esther. Quem é Esther? Todos nós. Todos nós temos que nos ocultar. Muitos de nós temos que ocultar até mesmo o nosso judaísmo. Eu vou andar de kippah na rua? Eu vou falar que eu sou um ídolo? Não dá, que nem a rainha Esther. A rainha Esther não falou a família dela para o rei, não falou de que povo ela era. O rei estava desesperado para saber. E ele tentou causar ciúmes na rainha Esther, para ela revelar que é judia. E ela não pode falar, assim como muita gente não pode falar que é judeu. Então, tem que revelar, tem que tirar essa fantasia de Esther e mostrar que é a Hadassah. Todo judeu é uma Hadassah por dentro. O que quer dizer isso? Todo judeu é um tzadik, que a gente tem estudado bastante no Tânia, toda semana, que mostra a verdadeira essência de um Yehudi. Todo mundo pode. Tem que primeiro tirar essa máscara que oculta. Tem que saber que é muito mais. Então, quando a gente tomar Lechaim no Purim, é com essa intenção de tirar qualquer limite que nós tenhamos sobre nós mesmos. Por que a gente faz Lechaim com vodka e não com água? Qual a diferença entre água e vodka? Parece igual. Quem nunca viu uma criança tomando vodka em vez de água sem querer? Meu Deus. É cômico. Mas qual a diferença entre a água e a vodka? Quando você coloca no freezer, você percebe. A água congela e a vodka não. A vodka, ela é real. Não adianta, você pode pôr fogo do lado, pode pôr gelo do lado, ela não se afeta. Ela está lá tranquila na dela. O Yehudi por dentro, ele é assim. Por dentro, não, eu falei do lado, não. Não, e vodka não. Vodka normal não é. O Yehudi por dentro, ele é vodka. Gostou da ficha? O Yehudi por dentro, ele é Hadassah, ele é um tzadik. Às vezes ele tem que se vestir de Esther, mas no final da história, a Esther se revelou.
Que mais falta? Qual é a quarta fantasia? Quem tem que tirar a fantasia? Já tiramos de nós, já tiramos da situação atual. Deus, escolha a Dina. Hashem também tem que tirar a fantasia. Acho que as crianças estão brincando de esconde-esconde agora, porque eu não estou escutando elas brincando. Tinha uma vez um Rebbe que ele estava vendo as crianças brincarem. Meia hora depois que as crianças estavam brincando, ele escutou um choro. E era o neto dele. Ele chamou o neto e falou: "Nu, o que aconteceu? Por que você está tão triste?" E o neto falou que eles estavam brincando de esconde-esconde. E ele se escondeu tão bem que os amigos não acharam. Então o avô falou: "Isso é motivo de orgulho, não?" Ele falou: "O problema não é esse, Zeide. O problema é que meus amigos cansaram de me procurar. Então eu fiquei lá esperando e ninguém veio me achar, me dedurar." Nisso, Zeide, o Rebbe, começou a chorar também e falou: Deus fala a mesma coisa. Deus está brincando de esconde-esconde e ninguém mais está procurando ele. Ele está lá escondidinho e ninguém vem encontrar. Na Megilá nós lemos, no meio da Megilá, quem prestar atenção vai ver que o Baal Koré está lendo e de repente ele fala numa voz mais elevada: Balaylahu, naquela noite. O que aconteceu nesse ponto da história? No momento que o rei estava dormindo, quando o rei estava dormindo e estava todo mundo acordado, a rainha Esther preparando um banquete, o Haman preparando uma forca e o Mordecai jejuando, naquele momento Deus atrapalhou o sono do rei. A Kabbalah fala, isso é importante saber, que quando nós lemos Amelech, o rei na Megillah, não é o Ahasverosh. Quando fala Amelech Ahasverosh, o rei Ahasverosh, aí sim, é o próprio. Mas quando fala só Hamelech, o rei, não é aquele vulgar, é Deus. Quando consta na Megillah que Deus atrapalhou o sono do rei, que rei que atrapalhou o sono dele mesmo? Deus despertou. Peraí, Deus dorme? A gente lê Nelo Yanum Velo Ishan, Deus não adormece nunca. Por que a Megillah fala que Deus despertou naquela noite? Qual a diferença entre noite e dia? Dia é revelação. Dia é a época que os judeus tinham um templo sagrado e milagres acontecendo abertamente. Noite é a nossa época de agora, o exílio, quando vemos perseguições e a gente acha que Deus está dormindo. Naquela noite, Deus se revelou. Naquela noite, Ele mudou toda a história. Principalmente quando Haman prendeu 22 mil crianças e ameaçou matar elas antes do Mordecai. Aí Deus falou: não, minhas crianças você não mexe. E aí Deus despertou e mudou toda a história. Então tem duas lições aqui. Tem duas máscaras que temos que tirar de Deus. Deus está bem fantasiado. Quem encontra Deus na vida dele? Alguém, Deus nos livre, teve uma parada cardíaca e voltou, falou: não, foi Deus que me salvou. Alguém que de repente ganha na loteria. Mas quantas vezes vemos Deus na nossa vida? Ele está lá, sempre, óbvio. Mas a gente enxerga Deus? Às vezes Deus aparece para a pessoa. Acontece uma coisa maravilhosa. Olha, abre uma carta do Rebbe e tem uma resposta incrível. A Hashem está falando comigo. Mas depois isso desaparece. Por quê? Porque Deus é muito bom em esconde-esconde. Então a primeira máscara de Deus que a gente vai tirar é essa de que Ele está oculto. Existe algo que se chama Ashgaha Pratit, divina providência. Deus cuida de cada um em um. É a opção da pessoa perceber isso ou não. E o rabino chama Rabbi Joel Haber, teu parente. Ele contou que uma vez ele foi para Minneapolis fazer uma palestra, e aí veio buscar ele no aeroporto um tal de Jonathan Gramesian. Quem é esse Jonathan? Ele é dono de 3 shoppings, um no Canadá, um em Minneapolis,
é um shopping muito grande. Esse Jonathan falou, Rabino, deixa eu te contar uma história incrível. Ele contou que uma vez a esposa dele viajou para Israel. E os maridos sabem que quando a esposa viaja, ele fica meio desesperado, quem vai cuidar das crianças? Os filhos dele estavam na escola, e ele estava só com uma filhinha pequena, de 2, 3 anos. E ela não parava de chorar, que quer mami, mami, mami. Ele falou, eu vou levar ela a passear, só que era inverno. Inverno nos Estados Unidos, onde você vai levar uma criança a passear? No shopping. Então ele levou a filha no próprio shopping. Tinha lá um restaurante kasher. Vou comprar batata frita para a menina, ela vai se distrair. E Shalom Alisrael. Ele chegou no restaurante e ele viu uma família religiosa comendo. Então era um professor de escola judaica. Estava levando a família desde Los Angeles até onde era um casamento. E eles pararam em Minneapolis. E claro, não tem muito dinheiro para levar a família toda de avião. Eles estavam indo de carro, é uma viagem muito, muito longa. Então, esse Jonathan cumprimentou eles falaram que estão indo para o casamento, tá bom. Ele estava se afastando, ele pensou, peraí, eu sou o dono do shopping, deixa eu ver se eu consigo agradar essas crianças. Ele chegou para as crianças dessa família, falou, vocês gostariam de brincar no Playland, nos brinquedos que tem aqui? Eles falaram, sim, muito. Eu vou cuidar disso. Ele desceu até o balcão, como era um feriado, Thanksgiving, se eu não me engano, ele foi até o balcão como se fosse comprar entradas para as crianças. E quando ele chegou no balcão, ele se apresentou, falou que me chama o gerente e pediu alguns passes gratuitos para aquelas crianças. Ele subiu no restaurante e entregou na mão da mulher. As crianças na hora, uau, ficaram super felizes. Da mulher, a mãe das crianças também. Deixa eu te contar, é incrível isso. Fazem 2 semanas que meus filhos sabiam que a gente ia fazer essa viagem. E o tempo todo eles pediram para, quando parássemos em shopping, que a gente pudesse brincar um pouco no parque. Só que é uma coisa muito cara. Não dá para a gente pagar. Parece que não é só no Brasil que o professor de escola não ganha bem. Então a mãe falou, olha, não tem jeito. A única forma de vocês brincarem é se Deus colocar entradas na minha mão. E aí vem você e pumba, bem na minha mão. Aí esse Jonathan conta para o Rabino Joy, fala, deixa eu falar o que aconteceu. Naquele momento, eu não me senti orgulhoso. Olha só como eu sou bondoso. Naquele momento eu me senti uma peça do xadrez, o peão, que não faz nada sem o jogador mandar. Naquele momento, eu vi Deus. Aconteceu algum milagre aqui? Não. Mas eu vi Deus. Minha esposa viajou, minha filha chorou, tudo para eu vir parar aqui e poder atender a reza de uma mãe. Falou, se Deus ajudar, se Deus colocar na minha mão, eu vou conseguir. Então a gente tem que tirar a máscara de Deus. É uma máscara muito difícil. Ele não tira sozinho. Como a gente falou nos estudos dessas semanas, Deus ama a natureza. Então Deus não facilmente vai se revelar. Não vai abrir o mar de repente. Mas Deus está controlando tudo o tempo todo. Mascarado. Essa máscara se chama natureza. Mas Ele está lá. Então a primeira lição é, saiba que Deus está na tua frente mascarado. E a segunda lição é, não pare de procurar. Não podemos parar. Deus, que nem aquela criança, está chorando. Ninguém mais brinca comigo de esconde-esconde. Ninguém vem atrás de mim. Ele só está esperando isso. E o que quer dizer Deus se revelar, tirar a máscara final? Yemot HaMashiach. Os dias de Mashiach está escrito que quando Mashiach chegar, quando Mashiach chegar, a terra vai se preencher do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que todos nós, judeus e não judeus, religiosos e nada religiosos, quando chegar Mashiach, vão perceber Deus. Deus vai ter tirado essa máscara e Ele vai se apresentar para todos. Essa é a nossa função. Tinha uma frase do Rabbi Nachman de Breslov,
virou música, acho que no Shtisel, para quem assistiu o Shtisel, cantam lá, a Filo Beastara, mesmo quando está tudo oculto, quer dizer, não chegou Mashiach, e você está com um problema, saiba que Hashem está contigo. Saiba que Hashem está lá. Ah, eu não vejo. Tem que ir no oftalmologista espiritual. Nós não vemos. Mas que Hashem está lá, Ele está lá. Que Ele logo tire a sua máscara, densa máscara. Possamos realmente celebrar esse Purim já com Mashiach. Imagina Purim. Com Mashiach quer dizer Pesach no templo, já com toda a festividade como ela merece. E que possamos realmente ter um Purim Sameach e festejar bastante. Lembrando então as 4 mitzvot, rapidamente. Escutar a Megillah de noite e de dia. Na sinagoga a gente vai ter 2 leituras à noite, 7, 9 e meia, e de dia 5 e meia da tarde, para já embalar para o Shabbat. Dar presentes de comida kasher, óbvio, para os amigos, isso de dia. Dar matanot levionim, presentes de dinheiro para os pobres, isso de dia, e um banquete também durante o dia para festejar. Purim Sameach.